si, a proposta do seminário é falar das fontes passionais da violência, mas ao mesmo tempo isso se dá dentro de um ciclo chamado mutações, em que nós somos provocados a questionar qual é a atualidade, qual é a transformação mais contemporânea, portanto, na qual as fontes passionais da violência estão colocadas. O que mais me chama a atenção é uma espécie de presença de violência desapaixonada. Enquanto nós tradicionalmente atrelamos violência à paixão, como se os atos de violência fossem movidos por paixões, pelo ódio, pelos ciúmes, pelo que for, o que me parece caracterizar a contemporaneidade é uma espécie de desapaixonamento da violência. Uma violência que, nesse sentido, parece ter se tornado mais vinculada a uma compreensão técnica da realidade, a uma tecnologia no sentido mais forte da palavra, ou seja, uma lógica técnica como horizonte de interpretação de tudo o que é, inclusive do próprio homem, para a qual, portanto, desaparece qualquer tipo de sensibilidade mais específica quanto à violência. A violência, ela não é propriamente naturalizada, ela é tecnificada. A violência naturalizada talvez seja uma violência incontornável, inelutável a tudo que é humano. Mas essa violência tecnificada parece ser uma violência singular da nossa época. Essa violência tecnificada, ela se monta a partir de uma espécie de indistinção entre o que seria guerra e paz, por exemplo, conforme diz o filósofo Martin Heidegger, mas que nós talvez pudéssemos dizer, no sentido da sua pergunta, uma certa indiferença entre violência e não violência, como se nós tivéssemos pouco a pouco apagado a fronteira que distinguia uma coisa da outra. Não que essa fronteira em algum momento tenha sido completamente clara e evidente, mas há um procedimento da lógica técnica que depende para a sua própria engrenagem da perpetuação de uma violência que não se reconhece enquanto tal. E talvez o caso de tantos outros conflitos que não estão nessa conta. Quer dizer, a conta dos 42 conflitos, assim como a conta temporal sobre quanto tempo eles vão durar, ela ainda se mantém calcada em algo que desse ponto de vista seria ilusório, que é essa distinção. 42 conflitos são aqueles que nós conseguimos identificar com um critério tradicional do que constitui guerra ou violência de um ponto de vista coletivo. Quando se discute, por exemplo, no meio urbano, no caso do Rio de Janeiro, a cidade em que eu vivo, se ali se tem uma guerra civil ou não, do ponto de vista tradicional, provavelmente nós diríamos que não. Ao mesmo tempo, uma certa sensibilidade nos diz que sim. E é como se essa discussão não tivesse mesmo como chegar a bom termo, porque ela ainda pretende classificar se temos ou não uma guerra em curso dentro do meio urbano da cidade do Rio de Janeiro, com critérios que se esfacelaram. Então nós vivemos uma espécie de guerra não guerra, paz não paz, violência não violência, que tornou extremamente difícil identificar o problema que nós temos aqui em jogo. As fontes passionais da violência, se elas ainda fossem claras e distintas, se nós a identificássemos com alguma precisão, por mais aterrorizante que isso pudesse ser, talvez ainda nos desse algum conforto de lidar de um modo mais simples com isso. Mas não, nós perdemos justamente isso, quer dizer, como se nós não precisássemos mais das figuras de extrema vilania, dos grandes vilões, aqueles que nós somos educados a identificar desde a infância como sendo os homens maus e que praticam a violência, essa violência que não é a violência natural de todo homem, essa violência que é inevitável, mas uma violência que exacerba isso. Esses homens parecem que não são mais necessários, não é que eles não possam existir, eles até podem, mas não são eles mais necessários para o procedimento da violência técnica e nem são eles que caracterizam a singularidade da violência técnica que nós vivemos. A singularidade dela está no dispensar esse tipo de homem. Por isso que, como você apontou na sua pergunta anterior, talvez seja possível tomar o conceito cunhado pela filósofa Hannah Arendt de banalidade do mal e levá-lo até o que nós poderíamos chamar de banalidade da violência,
Quer dizer, assim como na análise de Hannah Arendt seria possível nós enxergarmos homens que tomaram parte fundamental na perpetração de um crime, como o crime dos regimes totalitários, dos campos de concentração, mas que praticaram isso como meros burocratas, como meros funcionários que pretendiam apenas estar fazendo o seu trabalho, é como se uma situação análoga talvez estivesse em jogo na nossa época no que diz respeito à violência. A violência não é que ela seja em si mesma banal, mas ela passou a poder ser praticada de um modo completamente trivial e dentro de uma sociedade que, contudo, pelo menos há 2 séculos, transformou a presença da violência moralmente para si em algo completamente estranho. Essa combinação, ela é digna de nota. Quer dizer, ao mesmo tempo que a violência é tecnificada, trivializada enquanto violência técnica e não natural, ela o é dentro de uma sociedade que desde a época iluminista transformou a violência em algo que ela acreditou que podia extirpar. A mesma sociedade que apostou suas fichas num destino moral de aperfeiçoamento do homem, no qual estava incluída a exclusão da violência, foi a que transformou a violência em parte da engrenagem técnica que a sustenta, sem que ela se torne sequer algo que tem um relevo tão especial. Eu acho que tem 2 dimensões nisso. Em primeiro lugar, como eu disse, nós somos violentos porque faz parte, me parece mesmo isso, que é constitutivo do homem e, quiçá, da própria natureza, na medida em que nós conseguimos interpretá-la, algum tipo de violência. O próprio movimento que caracteriza a vida, o fato de que a vida é tempo e é movimento, implica uma certa dinâmica de destruição e criação, de aniquilação violenta, de destruição violenta e de criação de alguma outra coisa. A vida tem esse movimento, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, e aí mais especificamente quanto ao momento histórico que nós vivemos, nós somos também violentos sem que nos demos conta disso, na medida em que participamos, voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, teorizando isso ou não, de um mundo que fez da violência parte da sua engrenagem técnica de perpetuação, de um mundo que fala de material humano, recurso humano, capital humano, ou seja, um mundo que não tem mais na técnica algo simplesmente a serviço do homem, mas que é capaz de fazer do homem algo que está a serviço da técnica, material, capital, recurso. Nós nos referimos ao homem assim. Nisso já está implícito um quinhão de violência no modo de estruturação histórico da época em que nós vivemos, do qual nós fazemos parte inevitavelmente. Isso independentemente do caráter individual, do caráter moral, psicológico de cada um de nós, que também tem sua relevância. Mas desse ponto de vista não é isso que está em jogo.